Segundo Tommaso Venturini, controvérsia é uma situação em que os atores discordam sobre algum tema. Já discordamos de amigos, de pais, professores, cônjuges. Tommaso Venturini trata de controvérsias no âmbito da ciência e da tecnologia, envolvendo temas que geram debates, ou seja, discussões que ainda não se fecharam, ainda não se tornaram caixas pretas, né? Além daquelas pequenas controvérsias, né, do dia a dia, existem também as grandes controvérsias. Por exemplo, a origem do universo, a origem da vida na Terra, aquecimento global, agrotóxicos, vida inteligente fora da Terra, evolução biológica. E mais recentemente, o cenário de muitas controvérsias políticas pelas quais o Brasil está passando além do próprio coronavírus, né? Tommaso Venturini traz uma classificação ao falar sobre como escolher uma boa controvérsia. O melhor momento para apreciar uma controvérsia, seja no ensino ou na pesquisa científica, é quando ela está quente, ou seja, quando o debate ainda está rolando, de preferência no auge, porque é quando as ações dos atores envolvidos são mais facilmente apreendidas. Por exemplo, em 2020, há muitas controvérsias envolvendo coisas relacionadas ao coronavírus. Ou seja, neste ano o debate está bastante quente, acirrado e mais fácil de ser descrito, né? Daqui a alguns anos, quem sabe, essas controvérsias se tornem frias. Pela mesma razão, Venturini não recomenda as controvérsias passadas, porque o debate já se encerrou. A não ser que seja um estudo de caráter histórico, descrever as ações dos atores durante uma controvérsia de séculos atrás, fazer uma análise de documentos, né, daquele período. Por outro lado, se as controvérsias muito antigas podem representar escassez de dados, controvérsias contemporâneas, porém muito abrangentes, podem dificultar mais ainda a vida dos professores, dos pesquisadores, pela enorme quantidade de dados e de atores envolvidos. Isso requer muito tempo e trabalho. Então, são mais execuíveis os trabalhos envolvendo controvérsias mais restritas, mais específicas. Na minha tese de doutorado, eu encontrei 3 controvérsias em uma área rural do interior do Amapá. Uma delas envolvia uma lagoa azul, outra uma planta chamada acácia, e uma terceira envolvia um parque nacional, um dos maiores do mundo, né, na época. Venturini fala também de controvérsias subterrâneas, que são pouco observáveis ou pouco abertas, né, ao público. Os dados não estão facilmente acessíveis, como por exemplo, em algumas sociedades secretas, seitas, grupos maçônicos e assim por diante. Transferindo essa tipologia para o cenário que estamos vivendo, como será que nós poderíamos classificar as controvérsias envolvendo o coronavírus? Com certeza são controvérsias muito abrangentes, que envolvem muitas pessoas, instituições e praticamente todos os países. Seria necessário, no caso de uma pesquisa, fazer um recorte, talvez espacial. As controvérsias sobre o coronavírus, caso existam, na sua cidade, no seu estado ou no seu país, não é verdade? Observar as controvérsias no momento em que estão ocorrendo é interessante também para perceber a formação de grupos sociais. Não há grupos, mas formação de grupos, conforme diz Bruno Latour no livro Reagregando Social. Isso porque, quando as pessoas discordam entre si sobre um tema, elas mobilizam aliados para formar grupos. Vou dar um exemplo. Imagine um grupo de 20 ou 30 pessoas dispersas. Se surgir um tema polêmico e começar um debate sobre criacionismo e evolucionismo, ou sobre isolamento e distanciamento social, logo você vai ver os grupos se formando,
um grupo de criacionistas, outro de evolucionistas, outro de indecisos. Talvez surja um grupo que combine as visões criacionista e evolucionista, ou também, de um lado, aqueles que são a favor e do outro aqueles que são contra o isolamento e o distanciamento social. Então, temos a formação de grupos e de antigrupos, como diz Latour, né? E esses grupos são temporários porque logo logo novas controvérsias podem mudar esses grupos de novo. Alguns componentes saem, outros entram. Então, por isso que Latour nos diz que não há grupos, mas formação de grupos. E para finalizar essa aula, é importante dizer que na formação desses grupos, Bruno Latour também sugere a participação dos não-humanos. Porque, gente, não há dúvida de que os seres não-humanos interferem na formação dos grupos. Não só interferem, como também integram esses grupos. Por exemplo, esse novo coronavírus, ele causou um certo distanciamento entre as pessoas, fechou empresas, matou membros de muitas famílias, mudando um pouco as nossas redes, né? Por outro lado, outros elementos não humanos, aliados, como o álcool em gel, as máscaras, vieram fazer parte das nossas redes sociotécnicas. Então, é mais ou menos assim. Na visão tradicional, consideraríamos na formação de um grupo social apenas os humanos. Por exemplo, os membros de uma família, de uma vila. Na abordagem de Bruno Latour, consideraríamos também as plantas de um jardim, os bichinhos de estimação, um automóvel, um personagem que, em outras culturas, poderia ser considerado como um mito ou lenda. O importante é que, nas abordagens sobre controvérsias, os não-humanos também têm alguma participação. Será que o aquecimento global também não é algo do interesse dos ursos polares, por exemplo? Reflitam sobre isso. Em outra aula, vamos abordar os 3 princípios para se trabalhar com as controvérsias. Até a próxima, pessoal!